Quando uma pessoa determina alguma coisa, que ela estabelece, que ela coloca na tábua do seu coração, no seu pensamento, eu vou mudar, eu vou tomar um rumo diferente na minha vida. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele disse assim: quando nós somos realmente de Cristo, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Quando a gente aceita a Cristo, aceitamos o Evangelho, quando aceitamos a sua palavra, quando compreendemos o que realmente é a vida do homem, o que nós temos que fazer, o que o Senhor Jesus quer de nós, como nós devemos viver nessa terra. Os evangelhos nos ensinam tudo, acerca da bondade, do amor, acerca da fidelidade, acerca do amor ao próximo, acerca de todas as coisas, seja financeiro, seja espiritual, em todos os âmbitos. O Evangelho nos ensina tudo o que o homem precisa para ser feliz e para ser salvo por Deus. Uma das coisas que marca assim, muito o meu coração é esse versículo que eu quero falar para você de Jó 22, versículo 28. Jó, capítulo 22, versículo 28. O Jó diz assim, determinando tu alguma coisa, qualquer coisa que você determinar, algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quer dizer, se você é uma pessoa determinada, eu vou te falar para você que eu conheço pessoas que não são evangélicas, que não são pessoas que até nem proferem fé alguma, que são determinadas, que determinam o que vai fazer, que vão conseguir e se esforçam e conseguem. Eu me recordo aqui, me lembro de uma pessoa que isso já tem muitos anos eu vi até numa reportagem isso. Um senhor de idade, ele decidiu que estava muito triste, estava pedindo a Deus que queria morrer, estava depressivo, e ele achou uma saída para poder encontrar alguma coisa para fazer nos seus dias de aposento. Ele decidiu ir para uma academia. E eu me lembro que na reportagem todo mundo olhava aquele senhor, já um senhor idoso, de quase 70 anos, e ele ali todo fortão, todo, como o pessoal fala, todo bombadão. Aí todo mundo perguntava, mas qual que é o segredo para o senhor ser tão forte assim? Como que pode? O senhor treina desde criança? Ele falou, não, eu era um senhor já, com a barriguinha saliente, já entregando os pontos, mas eu decidi me esforçar, eu determinei que eu ia fazer atividade física e fui conseguir. E o homem forte, muito rapaz, aí, muito jovem, aí perde feio para esse senhor. Não me recordo o nome dele. Mas são pessoas determinadas, que determinam e vão e fazem, se esforçam, se dedicam. E parabéns para as pessoas que têm a ousadia de determinar. Assim, por exemplo, como alguém que sai do ensino médio, vai para uma faculdade, e olha e fala, eu vou fazer a faculdade, eu vou ter o meu diploma, eu vou fazer mestrado, doutorado, eu quero ser isso, eu quero ter 2, 3 faculdades. Aquela pessoa que estuda mesmo. Tem pessoas determinadas que querem crescer. E parabéns para as pessoas que determinam. Mas quantas pessoas elas vêm para Cristo almejando ser tratada, ser mudada, que é esse o propósito do Evangelho. O Evangelho quer te mudar, quer transformar o seu caráter, quer apagar aquele passado horrível e ruim de sua vida sem Jesus, porque por maior conhecimento que você adquire nesse mundo, sem Jesus você não é nada. Chega então o Jó e fala, olha, o dia que você determinar alguma coisa em Deus, o dia que você determinar no Senhor, Deus, eu vou agir assim a partir de hoje, a luz vai brilhar no teu caminho. Sabe o que significa isso? Você não vai andar mais no escuro. Como assim, pastor? Andar no escuro é o mesmo que você andar desnorteado, sem saber para onde vai. Você vai ter direção para tudo que você vai fazer. Você vai ter direção no teu casamento, você vai ter direção no que diz respeito à tua vida financeira, você vai ter direção no que diz respeito à tua vida profissional. Você vai ter direção em tudo, no ministério, na igreja, nos trabalhos, na congregação a qual você congrega. Se não congrega, deveria estar congregando.
Está afastado, deveria então se aproximar, se afastou, volte. Né? O bom filho a casa do pai torna. Agora veja que a Bíblia diz que a luz vai brilhar para quem determina e fica firme. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, quer dizer, você não pode ser inconstante, você não pode ser uma pessoa que agora fala uma coisa e amanhã faz outra. A primeira centelha do inferno, a primeira fagulha do inferno que vem tentar desanimar você, você já desiste de tudo, já quer abandonar tudo, já perde a fé, já quer desistir de tudo. Ah, nem sei por que eu fui para a igreja para quê? Você vai para a igreja e ainda critica pastor, você critica os irmãos, você quer que o político morra, você quer que fulano que fez isso, fez aquilo, pastor, mas eles são pessoas erradas, tem que morrer. Não, você é de Jesus. Essa pessoa não conhece a Cristo ainda. Quem vive em Cristo, nova criatura é. Mas você determinou que andaria com Jesus, mas está trazendo de volta outras coisas para dentro de você. E a luz não está brilhando mais. Quando você aceitou Jesus, a luz foi brilhando, as portas se abrindo. Mas por que elas foram se fechando? Por que você já não consegue mais ter a alegria que você tinha em outro tempo? Eu quero fazer uma leitura lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1, eu vou ler o versículo de número 5 até o 8. Diz assim, ó: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, pessoa de coração dobrado, inconstante, é inconstante em todos os seus caminhos. Eu fiz a leitura aqui na versão Almeida, revista e corrigida. Eu quero fazer a leitura com você. Coloca no telão para mim aqui, por favor. Eu vou fazer a leitura com você na versão NVI. Na versão NVI eu vou fazer a leitura agora. O versículo 5. Preste atenção para você ver como que muda aqui o entendimento e faz você compreender até melhor. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade. Deus dá com alegria e lhe será então concedida. Versículo 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada, agitada pelo vento, vai para um lado e vai para o outro. Versículo 7. Não pense tal homem ou tal pessoa, né, tal ser humano, que receberá coisa alguma do Senhor. Aí ele fala por quê? Pois tem uma mente, pensamento, intelecto dividida. Uma pessoa que crê, mas não crê. Uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Coisa séria, não é? Tem pessoas que tudo que ela faz, ela é instável. Ela diz, eu vou andar com Jesus a partir de hoje, e daqui um mês, dois, um ano, 2, 3, ela fica instável, ela já não acredita mais que andar com Jesus seja a coisa certa. Peraí, deixa eu perguntar para você, quero ser um agente de Deus aqui agora. Você é esse tipo de pessoa? Que qualquer coisinha você já desanima? Você já fala, para mim nada dá certo mesmo. Até hoje Deus foi com você, como disse o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui. O Senhor nos ajudou. Mas aí você começa a desistir, a desanimar, você começa a olhar para trás. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor se você tem uma mente dividida. Você diz que crê, mas não crê. Você precisa de sabedoria. Deus, me dá sabedoria para lidar com esses dias difíceis da minha vida. Põe para mim na tela o versículo 5 novamente. Tem gente que está precisando disso aqui, ó. Tem gente que está precisando. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. Deus vai conceder a você a necessidade que você tem, Deus vai te conceder. Mas você tem que pedir ao Senhor e você tem que acreditar, porque Deus dá de boa mente, de boa vontade. Ele abre o bom tesouro para lhe agraciar com os tesouros do céu, as coisas de Deus. Mas você fica duvidando.
Posso te provar uma coisa? Eu não preciso te provar, mas a Bíblia nos faz cair na real, nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Talvez você pense assim, para o senhor que é pastor é mais fácil falar. Eu vou dizer para você que talvez seja até mais difícil. Talvez seja até mais difícil, mas não vou nem entrar nesse ambiente de demagogia. Mas vamos pensar o seguinte assim. Vamos lá em Mateus comigo? Marcos 14, perdão. Marcos capítulo 14. Vou começar no versículo 27. O discípulo de Jesus, ele, por sua vez, ele tem que ser o exemplo, né? Só que Jesus tinha 12 discípulos. Jesus sempre, quando fazia algumas atividades, né, por exemplo, algumas orações, alguns milagres, alguns trabalhos que eram diferenciados, que precisavam de um pouco mais ainda de temor, para que ensinar também aqueles discípulos, Jesus tinha Pedro, Tiago e João, os três que estavam sempre mais próximos. Todos andavam com Jesus, mas mais próximos estavam Pedro, Tiago e João. E normalmente a pessoa que está mais próxima, vamos pensar assim, a pessoa que está mais próxima da igreja, a pessoa que está mais tempo na palavra, por exemplo, alguém encontra você na rua e sabe que você é um cristão, alguém que é de Jesus, que nasceu de novo, que é batizado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, você tem atitudes diferentes do que o mundo teria. Só que essa pessoa olha para você e vê você inconstante, vê você uma pessoa bruta, xingando, vê uma pessoa maldosa, vê em você uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que sempre, sabe aquela pessoa que ela se faz de coitadinha em todas as situações? Tem aquela outra pessoa também que ela se guarda dentro de si mesmo, como se todas as pessoas trabalhassem para derrubar ela. Tem gente que ela tem esse tipo de sentimento, mesmo sendo de Jesus. E o Pedro, por sua vez, ele deveria ser o discípulo mais firme, o mais consciente e principalmente o mais confiante dos 12 discípulos. E isso, diga-se de passagem, nós lemos nos evangelhos que ele era realmente o mais confiante. Aquele que não tinha medo de abrir a boca, aquele que não tinha medo de receber puxão de orelha por fazer uma pergunta, se perguntasse 10 vezes, Jesus responderia as 10 vezes para ele. Por mais que Pedro errasse, o Pedro era aquele cara determinado. Você pode ser determinado em muita coisa que você sabe fazer. Deixa eu falar, por exemplo. Se eu falar, por exemplo, para um carpinteiro e eu der para ele madeira, né, madeira preparada, se eu já dou a madeira para ele toda já beneficiada e falo assim, olha, eu quero que você faça uma casa de tantos cômodos, assim, 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 o carpinteiro vai pegar aquela madeira e vai fazer uma casa. Porque ele sabe fazer aquilo. São obras fáceis para ele, porque ele sabe fazer. O carpinteiro tem essa prerrogativa. Talvez, se eu falar, por exemplo, para um carpinteiro, ele trabalha com madeira, pedir para ele construir uma casa de alvenaria, ele pode fazer. Na sua grande parte, o pedreiro, ele é carpinteiro, ele faz de tudo. Mas vamos pensar que cada um está na sua área. O carpinteiro vai ter dificuldade maior para fazer uma casa de alvenaria do que para fazer uma casa de madeira, porque a habilidade dele é aquela. Agora pense comigo o seguinte, Pedro, ele tem a prerrogativa de ser discípulo de Jesus, o homem de Deus, um homem que está sendo preparado para trabalhar e continuar a caminhada cristã do Senhor Jesus, ensinando os discípulos, dando força, levantando a palavra, pregando o evangelho. Agora o Pedro escuta Jesus e às vezes nós não perdemos por ficar calado. Olha o que diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus estava falando dele mesmo. O dia que eu fechar os meus olhos aqui como homem, quero que vocês saibam, não fiquem preocupados, porque eu vou ressuscitar e vou a Galileia, vou esperar vocês. E disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Penso no meu coração que o Pedro estava tentando ser
uma pessoa confiante, determinando, olha, eu não vou retroceder. Eu não vou deixar meu coração aceitar perder o meu Salvador. Ele diz, pode todo mundo fazer, eu não vou. Você talvez pode se lembrar de alguma coisa que você disse que faria e depois a tua palavra não teve valor, porque você disse uma coisa e fez outra. Versículo de número 30, e disse Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, ainda antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ele continua insistindo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Eu acho importante falar, e notoriamente nós percebemos que o Pedro era um líder. Ele era um líder. E ele, quando disse, eu não farei isso. Ainda que muitos se escandalizem no Senhor, vendo a sua morte, vendo o seu sofrimento, eu não farei isso. Eu vou com o Senhor até a morte. Lá em Mateus ele fala, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Tem pessoas que ela fala uma coisa hoje e amanhã ela muda de ideia. Ah, pastor, mas as circunstâncias da vida, ninguém desses discípulos aqui esperava a morte de Jesus. Jesus está anunciando para eles, gente, eu vou e chegou a minha hora. Vocês vão se escandalizar. Vocês verão o Filho de Deus sendo zombado, achingalhado, apedrejado. E eles vendo o Filho de Deus, que tem poder no céu e na terra e debaixo da terra, dizendo, vão me zombar. E o Pedro não quis acreditar. O Pedro disse, não, Senhor, pode ficar tranquilo que eu vou com o Senhor até mesmo a morte. Eu dou minha vida pelo Senhor. O Senhor não vai sofrer. Jesus disse, você vai me negar. Jesus sabe quando você está falando a sinceridade e quando você está tentando só fazer média. Porque não pense homem algum que receberá alguma coisa se você tem mente duvidosa. Põe na tela para mim novamente, corta para cá, por favor. Isso, corta para cá, isso. Por gentileza, põe na tela o versículo de número 8 agora, por favor. O versículo 8 na NVI, por gentileza, diz aqui, pode aproximar. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Infelizmente, eu tenho que dizer para você que é inconstante, que tem uma mente dividida, você não vai conseguir cumprir o que você falou para Jesus. Jesus, eu vou viver com o Senhor o resto da minha vida. Jesus, a partir de hoje eu não saio mais da tua casa. Eu quero morar na tua casa, como disse Davi. Você orou, você chorou na presença de Deus e no outro dia você já muda de ideia. Ah, eu estou com preguiça, estou cansado, estou com sono. Ah, pastor, estou desempregado. Pastor, eu estou ganhando dinheiro, mas meu dinheiro está pouco. O Senhor não está me abençoando. Ah, não quero saber mais de Deus. Mas outro dia você entregou-se para Jesus. Outro dia você entregou tua vida para Ele. Você nem pensou que seria entregar a tua vida. E agora você diz que está firme, mas o Senhor está dizendo, olha, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Enquanto você não se converter de verdade, que você não for uma nova criatura de verdade, você continua sendo um menino. Né? No caso da irmã, uma menina. Né? Um guri, uma guria, né? Como falam os gaúchos. Né? Você vai continuar sendo uma pessoa ainda que Deus não pode levar você a sério, porque você é inconstante, você é dividido, você não consegue ter certeza. Você briga com a tua mulher que ela vá para a igreja, você não gosta que ela vá para a igreja. Você sabe que tem que levar a coisa a sério, mas você não quer que a tua esposa vá para a igreja, você não quer que o teu marido vá para a igreja, não quer que os seus filhos vá para a igreja. Espera aí, mas você está sendo inconstante. Aqui mesmo em Marcos, capítulo 14 ainda, versículo 66, já tem a resposta. Versículo 66, Marcos 14, 66. E estando Pedro embaixo, no átrio chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele negou-o dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora do alpendre e o galo cantou.
E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele mais uma vez negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço esse homem, de quem vocês falam? E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Penso em todo o meu coração e espero que você também aprenda a ser uma pessoa firme e constante. Na carta aos Coríntios, o Paulo diz assim: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Triste é para uma pessoa que ela tem certeza que ela é de Jesus, que ela é salva, ela vai para a igreja, ela congrega, ela assiste os programas todo dia. Mas lá dentro dela, ela sabe que está mentindo para Deus, porque você disse que crê, mas não crê. As obras testificam se você crê ou não. Você xinga tua mulher, você xinga teus filhos, você fala mal de todo mundo, você fica com inveja dos outros, você fecha a cara para todo mundo, é ignorante, é maldoso. Isso aí não é mudança, não. Isso aí que você está fazendo representa a pessoa que você é de verdade. Ah, pastor, mas eu errei. Tudo bem, vamos pensar de novo? O Pedro pôde ser redimido. Pedro saiu, chorou amargamente, mas ele disse: eu estou pronto para morrer, mas não estava pronto. Então tome cuidado para que você não seja uma pessoa inconstante, porque senão a luz não brilhará no seu caminho. Seja uma pessoa determinada, viver para Jesus até o fim, ser uma pessoa firme, que o dia passa, pastor, agora eu vou no culto da família, eu vou buscar pela minha família. Domingo eu não falto um culto, mas Santa Ceia eu não falto mais. Primeira oportunidade que tem, o diabo parece que até ouviu o que você falou para te colocar tanto empecilho e você desanimar. Quando você determinar uma coisa, não volte atrás. Se você precisa de sabedoria para vencer os dias difíceis, como vencer essas situações, peça a Deus que dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Amém? Que Deus fale mais com você, tá bom?